pessoal. Olá pessoal, como estão? Vamos então dar início aqui. Nós vamos falar sobre a segunda unidade, tá? Do nosso material. Aqui a gente vai falar sobre gestão do escopo do produto e do projeto, gestão de tempo do projeto, financiamento e viabilidade do projeto e gestão de custos do projeto, ok? Nós vamos falar sobre esses 4 tópicos hoje. Talvez a nossa aula possa ficar um pouco longa, mas certamente ela vai ser bem produtiva. Então eu gostaria que vocês, por favor, ficassem bem atentos para que a gente possa fazer de uma forma que fique bom e que vocês consigam compreender bem, ok? Vamos lá então? Então, primeira coisa, gestão do escopo do produto. Antes de mais nada, eu preciso que vocês saibam o que é escopo, tá? A palavra escopo, ela significa objetivo, propósito, alvo, tá? Em projetos, escopo, ela é a soma de todos os produtos, serviços e resultados a serem fornecidos na forma de quê? Do projeto, tá? Exigindo então o quê? Um detalhamento de toda a diferença na execução do projeto. Então eu preciso detalhar. Olha, o nível de detalhamento das tarefas é muito importante. Por quê? Porque é baseado nesses detalhes que outros planos, plano de custo, de tempo, de recurso, de comunicação, de aquisição, de contratação, né, vão ser elaborados, tá? Então, ou seja, nos projetos nós podemos dividir o escopo então em duas partes. A primeira delas é o produto e segundo, o projeto. Vamos lá? Ó, escopo do produto. O que é escopo do produto? É o que faz no projeto atender a necessidade do cliente. É o que faz com que seu produto atenda a necessidade do cliente. Em outras palavras, o escopo do produto é definido pelas características, funcionalidades que o produto final do projeto vai apresentar. Por exemplo, a gente tem que ter quais são as definições, as especificações, medidas, cores, abrangência de atendimento e por aí vai. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos imaginar aqui uma fábrica de cadeira, tá? Imaginando uma fábrica de cadeira, o escopo deve ser o quê? A estrutura de ferro na cor preta, com rodinhas nos pés para movimentação fácil, assento de espuma anti-incêndio, revestido de tecido de algodão na cor amarela e encosto reclinável. Isso é o que? Isso é o escopo do produto. Vocês perceberam que eu detalhei cada etapa? Então pensa comigo, o que seria o escopo de um software? Né? Ah, professor, pode ter N especificações. Sim, mas basicamente eu tenho que definir a linguagem, eu tenho que definir o objetivo desse escopo, né? Ou o que eu quero alcançar com esse escopo. E acima disso tudo eu preciso saber quem vai ser atendido por esse escopo, ok? A partir daí a gente desenvolve o nosso software, tá? Eu optei por pegar uma fábrica de cadeira e citar esse exemplo específico porque ele deixa mais claro para a gente o que seria essas especificações, medidas, cores que eles tanto citam, tá bom? E o escopo do projeto? O escopo do projeto é o trabalho que deve ser realizado para a entrega do produto ou do serviço, tá? E com isso ele precisa ter as características e as funções bem especificadas, né? Como a gente disse. E aí a gente tem que envolver nisso aí o que? Os planos, os modelos de gestão, as técnicas de controle que você vai utilizar para conduzir os recursos do projeto para entregar o produto no tempo certo, né? Vou ter que trabalhar a questão do tempo, tudo aqui dentro desse escopo, tá? O exemplo, um plano de aquisição de materiais, um plano de tempo e qualidade por meio de controles e indicadores de resistência de material, teste de incêndio, controle de custo, controle de contratação, forma de acompanhamento das prestações de serviço e aí por diante, tá? Então, preste atenção, eu vou deixar esse material disposto lá no nosso Moodle, tá? Lá na nossa plataforma. Toda vez que você tiver um destaque assim, de uma cor diferente, é importante você ficar atento, tá? Então aqui, olha, escopo do projeto é
todo o trabalho que a gente tem que fazer para entregar o produto, enquanto o escopo do produto é o objeto da entrega com as suas características técnicas e detalhes de que o cliente espera receber no projeto, do produto. Ok? Então, assim, essa descrição desses dois aqui de forma detalhada e de forma comparativa, eu espero que traga mais clareza para vocês sobre a diferenciação dos escopos, tanto do produto quanto do projeto. Beleza? Vamos lá. O documento que assegura o cumprimento do escopo é um documento chamado declaração de escopo, tá? Ah, mas isso é muito burocrático. Todo projeto tem isso. Olha só, todo projeto de empresas grandes, todo projeto ele deve ter documentação. Mesmo que você faça um software pequeno para atender uma coisa pequena, é muito importante que você tenha a documentação desse software, né? E cada um dos passos tem um documento específico. No caso da definição do escopo e da forma com que você vai trabalhar ele, esse documento é chamado de declaração de escopo, tá? E nessa declaração, logicamente, ela precisa ter alguns itens que são descritos e detalhados nessa declaração, para que depois você possa ver, opa, essa declaração que eu fiz tá igual ao que eu produzi? Se tá, bacana. Se não tá, o que é que foi que eu errei? Ah, eu melhorei a minha produtividade aqui, a minha forma de trabalhar, então eu vou alterar aqui no escopo, na declaração. Entendeu? Ó, declaração do escopo do produto quer dizer que você precisa colocar ela lá na declaração, né? Então, assim, ele vai falar pra gente que é o quê? Que é onde estão as características técnicas do produto que você vai entregar, tá? Também chamado de produto de entregável, tá? Ou seja, o que você vai entregar no final. Critérios de aceitação do produto. Você precisa colocar que aqui você vai descrever qual é a qualidade do produto que você quer, baseado naquilo que os seus clientes querem, tá? Então, assim, aqui ele vai falar e condições de aceitação do cliente. Eu estou falando assim porque geralmente quando você vai desenvolver um produto novo, automaticamente você já tem que ter feito antes do desenvolvimento desse produto, você obrigatoriamente tem que ter feito um estudo de mercado para isso, tá bom? Para que o seu produto possa alcançar o que realmente precisa. Bacana? Olha, entregas do projeto que podem ser divididos em primária, né, que são os produtos e os serviços ou os resultados que você contratou, e as secundárias, que são os quê? Que são os relatórios, os manuais, os desenhos, a homologação, a documentação que você precisou tirar fora, tipo o alvará de vigilância sanitária, o alvará de controle de pragas. Depende do produto, depende do escopo, depende da atividade que você vai estar trilhando e vai estar fazendo. É o tipo de entrega secundária que você vai precisar definir e deixar descrito, tá? Exclusões do projeto, tá? Aqui você tem que deixar claro o que não vai ser feito. Muitas vezes a gente dá de conta, dá de cara com isso aqui, tá? E aquela famosinha fala: ah, mas eu pensei que isso estava escrito. Não, não tem esse papo de eu pensei. Não, você não tem que pensar depois que você escreveu. Você tem que executar. Beleza? Então, olha só, isso atrapalha muito em que? Na sua relação com o stakeholder. E quem são os stakeholders? São as pessoas envolvidas no projeto. Quer ver uma coisa? Você foi contratado por uma empresa grande para desenvolver um software. Beleza? Aí aquela empresa grande te dá a declaração do escopo que eles querem. Show de bola. Você pega e contrata um colega seu de sala aí, que é muito bom nessa linguagem que o cliente quer que você programe, para desenvolver esse projeto. E aí você chama ele e ele vem trabalhar contigo. Aí você fala: olha, nós temos que fazer assim, assim, assim. Só que esse colega, ele já tem uma rotina criada que vai atender aquilo que você pediu para ele fazer. O que ele vai fazer? Aproveitar essa rotina, não é verdade?
Então, quando ele aproveita essa rotina e joga aqui, essa rotina provavelmente ela não está descrita no escopo da forma que você passou para ele. E aí ele pode usar essa desculpinha. Ah, mas isso não atrapalha em nada, tá tudo da mesma forma. Só um jeito diferente, eu pensei que estava assim no escopo. Entendeu? Esse pensei que estava é a mesma coisa de você falar assim, ah, isso aí não tem nada a ver. A palavra nada a ver. Aprenda uma coisa comigo. Toda vez que você escuta o cara falar assim, ih, nada a ver, pode ter certeza que aquilo tem a ver sim e certamente te trará alguma complicação no futuro, tá? Principalmente na área de projetos. Beleza? Olha, premissas do projeto são as pré-verdades. Que diabo é isso, professor? Vocês vão entender. São fatores que, por incapacidade de definição, são assumidos como verdadeiros para o planejamento. Ou seja, é algo que eu tenho como verdade que ainda não aconteceu. Ah, eu acho. Não. A pré-verdade é o achômetro, tá? Esquece o achômetro. Nós vamos trabalhar de uma forma clara, de uma forma transparente, de uma forma direta. Não existe achômetro. Beleza? Dando continuidade aqui então, olha só, ele vai falar pra gente, é algo, por exemplo, a promessa de recurso, a participação de um especialista no projeto que ainda não foi contratado, etc. Há um ditado que diz, a premissa é a mãe do risco. Olha que coisa mais linda. Como é que é isso, Marcos? A premissa é a mãe do risco? Sim, quando eu imagino que eu vou fazer alguma coisa, tá? E se eu não fizer, eu coloquei em risco aquilo tudo que a gente está fazendo. Beleza? Vamos lá então. Depois que a gente definiu bem o que é escopo, a gente tem que garantir o quê? Que todos os requisitos estão presentes nessas documentações, tá? Isso é feito, por isso a gente faz também um documento adicional que se chama requisitos, tá? Esse requisito, ele vai resguardar e guardar as funcionalidades do produto e do projeto da forma com que foi solicitada pelos stakeholders. Quando eu falo stakeholder, gente, vocês podem entender que seja todas as pessoas envolvidas diretamente no projeto, tá? O cliente, o fornecedor, o patrão, o financiador do projeto, tá? Todos aqui. E aí com isso eu vou ver aqui algumas coisas, né? E para isso eu preciso fazer aqui, e eu vou mostrar para vocês algumas técnicas para a gente levantar esses requisitos desse projeto, tá? Primeira coisa é fazer uma entrevista com os sponsors. Olha que palavrinha bonita. Sponsor. Quem é o sponsor? É o patrocinador do seu projeto, tá? Fazer uma entrevista com o sponsor, com especialista naquele assunto, tá? Com os clientes diretamente e com outros stakeholders. Quem, por exemplo? Ah, o cara que vai trabalhar comigo. Quem mais? Ah, o cara que vai prestar um serviço de fora para mim. Ah, quem mais? Ah, o fornecedor daquele produto. Entenderam? Tá? E como é que eu tenho que fazer isso? Através de dinâmica de grupo, tá? Você fazendo isso com um grupo de especialistas sobre aquele determinado tópico, a tendência de você alcançar o que você precisa é gigantesca. Beleza? Outra coisa, oficina multidisciplinar, que são chamados os workshops, né? Para alinhar os requisitos e discutir cada um deles até chegar numa decisão final ou consenso, tá bom? Outras técnicas de criatividade em grupo, como, por exemplo, brainstorm, a técnica Delphi, o mapa mental, né? E por aí vai, tá? O brainstorming, você já sabe que é um toró de parpite, né? Ou seja, são palpite, ideias livres, tá? Todos falam que pensam e quando você está praticando isso aqui, ó, desenvolvendo essa ferramenta, você deixa de fora preconceito, julgamento, as ideias que foram apresentadas. Para com aquela história assim, você viu o que o fulano falou? Olha lá, olha o que o fulano falou. O cara é besta demais. Para com isso. Não existe isso, tá? As ideias mais loucas geralmente são as que trazem melhor resultado nesses brainstorms. Coloque isso na cabeça. Não existe certo e errado no brainstorm. Existe compartilhar. Ponto. Tá?
dentro do brainstorm, você tem duas correntes muito fortes. São as ideias convergentes e as ideias divergentes. Porque você joga lá o objetivo. E quando você começa a falar, as pessoas que estão participando começam a falar, a dar ideia, depois você vai separar. Quais são as ideias que todo mundo teve que foi semelhante? Quais são as ideias que não teve nenhuma semelhança? Aí você vai ver cada uma daquelas, tá? Nossa, todo mundo falou a mesma coisa sobre esse assunto. Opa, será que está todo mundo certo ou será que está todo mundo errado sobre aquele assunto? Vamos ver se a gente tem alguma ideia que diverge daquela, que sobrepõe aquela, que talvez possa fazer a diferença? Entendeu? Tá. A técnica do Delphi. Olha só, a técnica do Delphi ela é o que? Ela é uma pesquisa anônima. E as pessoas de diferentes níveis hierárquicos sem se identificar sobre determinada situação. Porque aqui o cara tem liberdade para descer o pau, falar o que ele está querendo mesmo, sem medo de perseguição futura pelo patrão ou por quem quer que seja. Tá? O mapa mental. Ele vai fazer o que? O mapa mental ele ocorre com as ideias que vêm do brainstorm, tá? Mas elas são expostas de maneira gráfica, tá? Já identificando aqui os grupos de ideias separados, aqueles que eu falei para vocês, as divergentes e as convergentes, tá? Que podem compor o escopo ou uma lista de requisitos e até mesmo trabalhar esse material direto para dentro do planejamento final do projeto, tá bom? Ó, diagrama de afinidade. Aqui utiliza-se muito esse diagrama quando você está trabalhando um projeto grande. Por quê? Porque ele tem um alto número de ideias, sabe? Ideias que são classificadas, discutidas até chegar numa decisão. Questionários, você pode também utilizar isso aí com frequência, que também é utilizado com frequência, né? Que também resguarda a identidade de quem respondeu, né? Que ele pode ser estruturado de forma a captar novas informações ou direcionar para uma ou outra decisão, tá? Grupos focais, né? Esse aqui já está bem restrito dentro dos participantes do projeto, geralmente por especialistas naquele assunto, tá? Aqueles que vão ser afetados diretamente pela entrega do produto, tá? E ele tem um foco exclusivo no projeto. Não percam isso de vista, tá? Ó, o grupo focal, ele foca no objeto do projeto. Simples assim, tá? E com essas discussões objetivas e diretas, beleza? Ó, o gerenciamento do escopo é o papel que garante, tá, ao administrador que o projeto vai ser realizado dentro do seu trabalho necessário ali e vai alcançar sucesso, beleza? Olha, a responsabilidade do gerenciamento do escopo ela é gigante, tá? Outras ferramentas que são muitas utilizadas pelos gerentes de projeto quando você vai organizar e comunicar o escopo do projeto dentro da EAP. O que é EAP? Estrutura analítica do projeto, tá? A gente falou isso lá nas aulas anteriores, no vídeo anterior, perdão. Olha, aqui essas ferramentas eu tenho que fazer o que? Ó, definir e controlar o que será incluído no projeto, tá? Incluído ou não no projeto. Incluir nos planos de gerenciamento do escopo do projeto somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto, tá? Verificar, controlar os indicadores provenientes dos artefatos escolhidos para gerenciar, tá? Para ter certeza que todo o trabalho necessário está sendo feito, se não está ficando nenhuma pontinha para trás, beleza? Impedir a realização de trabalho extra, ou seja, retrabalho, tá? E aqui você já vem com o goal planting, perdão, e o scope creep, tá? Essa imagem aqui, ela foi adaptada pelo Killing, perdão, tá? Que é um cara fera demais. Olha, a EAP, ela não é feita apenas pelo gerente do projeto, tá? Mas ela é feita por diversos profissionais experientes em cada um na sua área específica. Então, a EAP, ela é o que? Ela é a decomposição desse trabalho necessário para a realização de um projeto, tá? E ela é feita em forma de pacotes de trabalhos menores.
organizados de cima para baixo hierarquicamente e não necessariamente numa ordem exata, tá? Mas na melhor ordem possível para ficar mais entendível quando a pessoa começar a ler o projeto e não for uma pessoa principalmente da área, ela terá um pouco de dificuldade. Então, se você conseguir colocar ela num nível hierárquico de forma entendível, fica melhor ainda, tá? Entendível para leigos, perdão. A EAP ela consegue juntar em um único documento o escopo, o tempo e o custo, tá? E ela não apenas reúne, mas ela principalmente facilita o planejamento mais adequado de cada uma das áreas. E aí aqui eu trouxe um exemplo de uma EAP de uma construção de uma casa. Por que é da construção de uma casa, professor? Porque a gente trata de um projeto físico, é mais fácil de mensurar e de entender, de perceber, tá? Vou aumentar um pouquinho esse zoom aqui para ver se a gente fica mais fácil para vocês verem e fica mais fácil para vocês entenderem, beleza? Olha só, a EAP de uma casa. Primeiro tópico, construção da casa. Fundação, pavimentação, térreo e cobertura. Percebeu? Hierarquizei. Primeira coisa, a construção da casa. Para a construção da casa eu preciso fazer primeiro o quê? A fundação. Depois eu preciso fazer o quê? O fundamento térreo. Depois eu preciso fazer o quê? Cobrir. Simples assim, tá? Mas eu preciso, em cima disso aqui, desenvolver os integráveis, os entregáveis, tá? E olha só, os entregáveis se transformam em um pacote de atividade, devem ser decompostos até o nível que facilite e deixe o planejamento mais preciso e de fácil entendimento. Se lembra do que eu falei? Aí eu venho, olha, fundação da casa, construção da casa. Na fundação, o que eu preciso fazer na fundação? Eu preciso fazer a escavação, eu preciso fazer o baldrame e eu preciso fazer o piso. Ó, percebeu? A pavimentação térrea, que é o segundo tópico, eu preciso ter o quê? As vigas, as paredes e a laje. E finação, finalmente aqui, eu tenho a cobertura, que eu vou fazer o quê? A empena, tá? E a cobertura. O que é a empena? Aqui é o embolso das paredes, o reboco das paredes, tá? Alguma coisa nesse sentido. Ó, você concorda que é mais fácil a gente estimar o que tem que ser feito, por exemplo, o tempo necessário para a execução e os recursos e o custo, e aí dessa maneira visual, do que fazer isso diretamente na relação do projeto, olhando apenas para uma lista? Se eu coloco isso aqui, não é muito mais fácil para mim entender como é que eu vou demandar meu tempo de cada uma dessas áreas? Olha, para obter o total dos esforços e valores dos pacotes, você precisa iniciar uma estimativa do mais baixo nível até o pacote mãe. Depois você vai somar tudo e vai ter aí o tempo e o custo. E já vê o total do pacote, podendo fazer o mesmo para os demais passos. Por exemplo, olha só, eu vou gastar 76 horas na fundação desse projeto, tá? Eu vou gastar 16 horas na escavação e eu vou gastar aqui R$350. No baldrame eu vou gastar 36 horas, eu vou ter um custo de 645. No piso eu vou gastar 24 horas e um total de R$280. Percebeu, gente? Hora, ou seja, tempo e custo. Vocês se lembram que eu falei do tripé de ferro? Lembram do tripé de ferro? Objetivo, tempo e custo. Se mexer em qualquer um desses, eu mexer no outro. Então, estão percebendo aqui? Gente, coloquem isso e deixem isso fixado na cabeça de vocês. Se vocês conseguirem gravar que todo projeto tem o tripé de ferro, que é tempo, objetivo, custo e tempo, para mim, eu entendo que vocês já conseguiram ter uma bela de uma alavancada a partir do momento que vocês entenderem isso, tá bom? Então, olha só, quando eu chego ao pacote central, né, que é o quê? Que é o próprio projeto, você já vai ter o quê? A totalização geral, ou seja, né, o tempo, o custo de todo o projeto. Entendeu? Aqui ele passou, deu pra gente aqui um exemplo simples, né, mas que nos fez tudo. Agora vamos ver aqui, ó, a construção da casa. Já agora, depois peguei por etapa, somado, eu já vou para finalização. Olha, o tempo, a construção da casa, eu vou gastar 123 horas, tá?
um total de 3.325. É lógico que isso aqui é muito hipotético, né? Se fosse esse preço aqui, ninguém pagava aluguel. Fundação, 76 horas, 1.275. 35 horas de pavimentação térrea, 1.340. A cobertura, 12 horas, R$710. Talvez para a casinha de um cachorro, né? Quem sabe? Então é isso, beleza? Olha, para os projetos muito grandes e demorados, é possível você dividir esses em fase, tá? E levar cada fase dessa para um EAP. Assim, as fases se tornam um nível abaixo do projeto mãe. E é possível você saber o tempo e o custo de cada fase dessa. E aí você vai ver todo o projeto, tá? Olha, aí ele nos dá um exemplo. Projeto X, fase 1, 2 e 3. E aí assim, e dependendo do tipo de projeto, principalmente projetos na área de software, você consegue trabalhar paralelamente várias fases do projeto. Né? Vocês muito melhor que eu sabem disso. Eu posso estar trabalhando o front-end e outro trabalhando o back-end. E por aí vai. E outro fazendo o banco de dados. Entendeu? Dá para fazer tudo isso se eu tiver um projeto bem feito. Porque aí depois eu só faço a ligação entre eles. É possível, tá? Não existe limitação quanto aos níveis de EAP, tá? Só que a decomposição em microatividades, ou seja, atividades muito pequenas e muito rápidas, não é muito recomendável não, tá? Por quê? Porque fica mais difícil administrar isso e visualizar isso também, tá? Tornando aqui, acaba ficando uma coisa pesada de se fazer e que você não vai conseguir controlar 100% sem muito esforço. E às vezes o esforço que você vai despender para fazer o controle de uma coisa muito pequena não vale o tempo que você está gastando para a avaliação daquilo, tá? E aí vocês vão pensar, para cada um é de um jeito diferente, tá bom? Cada projeto tem um jeito diferente. Vamos falar agora então da gestão do tempo do projeto. Olha, o principal objetivo de gerenciar o tempo em projetos é fazer o quê? É utilizar alguns processos para planejar a data de início e término do projeto e garantir que os prazos sejam definidos dentro do cronograma de atividades. Olha, os principais projetos que auxiliam na gestão do tempo estão descritos aqui nessa sequência abaixo que a gente vai ver agora, tá? Justamente para que cada gerente ou gestor de projeto não fique perdido por aí, tá? Sem saber quando é que ele vai efetuar o seu plano, né? E seguindo esse controle, ele certamente vai ter nas mãos, tá? O domínio de tudo que está acontecendo e o conhecimento do que está acontecendo no seu projeto. Primeira coisa que ele vai precisar fazer é o quê? São definir as atividades para cada uma dessas, para cada passo do projeto. Ele precisa sequenciar essas atividades de uma forma lógica. Por exemplo, na construção de uma casa, eu não posso fazer o piso sem antes fazer o baldrame. Eu não posso fazer uma cobertura sem antes fazer o piso. Entendeu? Mas, por exemplo, o que eu citei, em um software eu posso fazer 2, 3, 4, 5 partes do projeto ao mesmo tempo, por pessoas diferentes, desde que eu tenha bem definido o escopo desse projeto. Tá? Então, aqui cada sequência ela é de acordo com o projeto que você está desenvolvendo. Tá? E em cima disso eu vou estimar o custo. Por exemplo, numa construção que eu começo pela base, eu vou estimar o custo da base. Já no software, eu tenho que estimar o custo das 5 fases que eu estou fazendo ao mesmo tempo. Percebeu a diferença? Em uma, talvez eu possa demorar até mais tempo na construção do software do que na construção de uma casa. No entanto, eu tenho que pensar no desembolso do meu recurso. Como é que vai ser isso? Tá? Vai ser por fase? Se for por fase, eu vou desembolsar mais rápido no software do que na construção da casa. Eu preciso estimar a duração de cada uma dessas atividades. Eu preciso saber quanto tempo vai ser para cada uma delas. Depois disso, eu preciso fazer o quê? Desenvolver um cronograma. Gente, presta atenção. Depois que eu fiz todos esses 5 passos aqui e cheguei no desenvolvimento do cronograma, depois eu não preciso me preocupar com mais nada disso. Depois eu vou fazer só o quê? Só o controle do meu cronograma. Ponto. Por isso eu coloquei dentro de uma seta. Tá? Porque quando eu cheguei aqui no meu cronograma,
Depois eu não vou precisar me preocupar mais com sequência de atividade, com recurso, porque já está tudo aqui no cronograma. Eu vou olhar só dentro do cronograma e pronto, tá? Olha, o objetivo desse processo é fazer o quê? É chegar aonde? É chegar num diagrama de rede completo, tá? Com todas essas atividades a gente precisa ser realizadas e as suas interrelações, né? Ou seja, depois que eu defini as atividades, sendo mostrado em um desenho, nesse diagrama, cada atividade é colocada em um quadro, em uma sequência lógica, onde as setas vão mostrar a relação de dependência e interdependência entre elas, desde o início do projeto até o final. Em outras palavras, o diagrama de rede ele é um roteiro que vai mostrar todas as especificidades do projeto e onde elas se encaixam para poder cumprir o escopo desse projeto, tá? Então, quando o gestor do projeto passa a atuar de modo a preparar os dados para esse diagrama, ele e os responsáveis pelo diagrama, eles têm que fazer 3 perguntas para cada atividade do projeto, tá? Dessa forma, eles vão criar uma sequência de atividades tranquilos, sem o receio de erro. Vamos para as perguntas então. A primeira delas é o quê? Quais outras atividades têm que ser finalizadas antes de iniciar a primeira? Antes de iniciar essa. Segunda, quais são as atividades que podem ser feitas ao mesmo tempo que essa atividade? Quais as atividades não podem ser finalizadas nesse exato momento, depois que essa atividade é finalizada? Tá? E por aí, respondendo essas 3 perguntas, você consegue criar uma sequência de atividade sem medo de errar, tá bom? Olha, fazendo essas perguntas, a gente consegue estabelecer 4 tipos de relacionamento lógico entre as atividades. Término para o início, tá? Ou seja, atividade que predecessora deve terminar antes da sua sucessora. Eu tenho que fazer a base antes de fazer a laje, tá? O início para o início, ou seja, as atividades elas devem começar antes ou elas podem começar juntas. A questão do software. Por exemplo, eu posso levantar a parede e construir as colunas ao mesmo tempo? Dependendo da obra, sim. Tá? E término, que são as atividades que finalizam quando a outra também finaliza. Ou seja, eu iniciei uma primeiro e a outra também. E aí comecei a outra. Porém, as duas vão terminar juntas. Tá? E do início para o final. Ou seja, uma atividade que deve começar antes que a outra acabar. Entenderam? Olha só. Um exemplo bem fácil aqui para a gente ficar antenado. Olha só o quadrinho amarelo. Exemplo de término para o início. É preciso terminar a camisa antes de pregar os botões. Tá? Esse é um tipo de relacionamento, é o mais comum, né? Olha só. Exemplo de início a início. Uma empresa só vai divulgar uma promoção nas redes sociais e meios de comunicação quando ela iniciar na sua loja física. Mas isso é um exemplo. Não estou falando que isso é uma verdade. Tá? Olha, exemplo de término para término. As campanhas promocionais só podem acabar quando o estoque acabar. Pronto. Ó, isso liga o término da campanha ao final do estoque. Entendeu, gente? Ó, exemplo de início a término. Você vai querer trocar o gerente de projeto, mas só pode fazer quando o novo gerente tiver conhecimento para iniciar. Quando o novo gerente de projeto iniciar, você pode finalizar o outro contrato. Esse tipo de relacionamento ele é pouco utilizado. A substituição do gerente de projeto no meio. Mas pode acontecer. Então, assim, você vai tirar um cara que não está produzindo direito para colocar um outro que não sabe que vai produzir? Eu acho que não é muito lógico isso, né? Beleza. Ó, depois que eu sequenciar essas atividades, é hora de fazer uma estimativa de recursos, tá? Estimar os recursos para as atividades é o processo de quantificar material, pessoa, equipamento, suprimento, tá? E que deve ser utilizado quando? Em cada atividade do projeto. Nessa estimativa aqui, pode até aparecer o nome da pessoa responsável por cada tarefa, geralmente é feito na forma de planilha, tá? E aí a gente dá um exemplo aqui para vocês. Olha só, tarefa
TO, TM, PM, tá? Eu não coloquei, só coloquei o exemplo aqui como é que seria, tá? E aí aqui a gente vai entender, olha, tarefa é o que? É a atividade que você precisa realizar. TO é o tempo otimista, tá? Geralmente ele é medido em dias ou horas. TM é o tempo médio que você vai gastar para realizar cada atividade, tá? E o TP é o tempo pessimista, ou seja, quanto tempo eu vou demorar para isso. Recurso é um material ou a pessoa necessário para a realização dessa determinada tarefa. Beleza? Essa aqui é a descrição do que você pode utilizar aqui na planilha. Olha, a estimativa de duração da atividade é um processo onde a gente tem que calcular a duração das atividades que estarão no cronograma. Olha, essas estimativas de duração, geralmente elas são fornecidas pelas pessoas que estão envolvidas no projeto, tá? Você não pode achar que vai demorar tanto tempo, não. É quem faz, é quem é o especialista que vai saber te falar isso com precisão, tá? Sendo que esses atores, eles devem possuir experiência nessa atividade específica. Se não tiver, também não adianta, beleza? E uma das técnicas que a gente mais utiliza para essa estimativa da duração das atividades é uma técnica conhecida como PERT, tá? Que é Program Evaluation and Review Techniques, que é feito em que? Ele é baseado em 3 estimativas que a gente vai apresentar aqui, tá? Ó, a partir delas, o cálculo é o seguinte, tá aqui, a gente apresentou, tá? O TO, o TM e o TP. O tempo da estimativa, ela é o que? Ela é o TO mais 4 vezes o tempo médio, o tempo otimista, mais 4 vezes o tempo médio, mais o tempo pessimista dividido por 6. Essa é a fórmula que você faz para poder chegar numa estimativa de tempo de projeto. Mas como assim? O especialista falou que eu vou gastar 2 horas para fazer isso, mas no outro projeto anterior eu gastei 40 minutos. Pô. Mas então assim, e no outro projeto eu gastei 6 horas. Percebeu por que eu preciso de uma média em cima disso? E o desenvolvimento do cronograma, ele é uma sequência de atividade, tá? Recursos e durações, que pode estabelecer um cronograma. O que é o cronograma? É uma lista de atividades em ordem sequencial que mostra a dependência entre os recursos e os valores de cada atividade. Normalmente, os gerentes de projeto, eles utilizam de ferramentas e softwares para essa execução, tá? Uma das ferramentas que hoje é muito utilizada, tá? É o gráfico de Gantt, beleza? Conforme a gente vai ver aqui, ó, esse aqui é um exemplo de gráfico de Gantt. Tá vendo? Ó, etapa 1, e aí ele vem, ó, tá vendo? Ó, a sequência, sequenciamento, tá? Esse aqui eu tirei lá do Arruda Consult, que é uma empresa de consultoria, para a gente ter uma ideia do que é um gráfico de Gantt de uma forma utilizado para cronograma. Beleza? Olha, esse gráfico de barras horizontais mostra de forma ilustrada as informações do projeto, como tempo, pessoas envolvidas, tarefa de cada um, tempo de duração, tarefas, prazo e recurso. Mostra também o andamento das atividades. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou aumentar um pouco mais ainda para vocês perceberem aqui o gráfico de Gantt. Olha só, a primeira atividade, a proposta de atividade dela é dia 4 de outubro de 2014, seguindo o exemplo que nos foi passado, tá? A segunda atividade, eu já começo ela quando? Em 14 de outubro também, tá? Em 4 de outubro. E vou até quando? Olha, até que dia que eu vou? Eu vou até o dia 10 de outubro. No dia 10 de outubro eu já começo outra, que também eu começo outra que no dia, já aqui no dia 16, tá? E vou até o dia 28 e por aí sucessivo, tá? Então assim, isso aqui é uma forma que ele nos apresenta que facilita demais a nossa vida, tá? Para acompanhamento. E depois, finalmente, eu entro para quê? Para o controle do cronograma. O controle do cronograma, ele é o quê? Ele é a comparação daquilo que realmente você programou
com a realidade do projeto, tá? Você vai acompanhar aqui, ó, dentro desse gráfico de Gantt, o controle disso, tá? Tá dentro do tempo correto? É muito importante que você faça um controle paralelo, mantenha aquele gráfico inicial e vai fazendo uma anotação no paralelo, para que sirva depois de exemplo para você fazer novos cálculos de tempos para outros projetos similares, entendeu? Olha, os passos de cada etapa, se alcançou sucesso em alguns, se foi o tempo foi de acordo, tá? Se os insumos, os recursos do cronograma, eles estiveram dentro do que você esperou, daquilo que você programou, entendeu? O controle do cronograma é para isso, é para você saber se a sua vida está andando em dia com relação ao projeto. Beleza? Bacana. Então vamos para financiamento e viabilidade do projeto. Pessoal, são 10 aspectos aqui que tem que ser levado em consideração durante a elaboração e a análise de um projeto. Preste atenção porque isso aqui pode determinar se o seu projeto é viável ou não, se é positivo ou não, se esse projeto vai dar certo ou não. Por exemplo, primeiro dos aspectos de viabilidade, de financiamento e viabilidade, você tem que ver o quê? O aspecto econômico-financeiro, as técnicas, a legalidade, a operacionalização, o meio ambiente, o ambiental, a mercadologia, tá? Ou seja, a função mercadológica, a viabilidade mercadológica, a política a viabilidade política, a viabilidade fiscal, a estratégia, a viabilidade estratégica. Tudo você tem que levar em consideração. Esses 10 pontos são base para você ver. E a gente vai detalhar cada um deles para ficar mais fácil para vocês perceberem. Olha, a viabilidade econômico-financeira, ela é a mais conhecida e utilizada nos projetos, tá? Ela tem o objetivo de verificar se o projeto atende às exigências de lucratividade de quem? Dos sponsors. Quem são os sponsors? Financiador, investidor interno ou mesmo externo, tá? Para que eles decidam se vai investir, se vai botar dinheiro no seu empreendimento ou não. Beleza? As técnicas. A viabilidade técnica ela vai se basear no estudo das tecnologias que exige para a realização do projeto. Ela também vai verificar se existe tecnologia disponível no mercado para entregar o produto com essas determinadas especificações que foi descrita lá no escopo do projeto. Se o custo dessa tecnologia pode ser absorvido e será absorvido pelo investidor, pelo sponsor, e se a tecnologia utilizada vai dar o retorno necessário para você implementar ela, tá? A viabilidade legal é a análise, tá? Essa aqui é muito importante vocês prestarem atenção. Esse meu mouse aqui está dando pau, mas eu consigo parar ele aqui. Isso. A viabilidade legal, ela é o quê? Ela é a análise que tem o objetivo de quê? De garantir que o projeto que você está desenvolvendo, ele está amparado e se ele é permitido pela legislação local, ou seja, municipal, estadual e federal, tá? Geralmente essa viabilidade ela é feita por quem? Por advogado ou especialista na área, ou contador, ou administrador, tá? Que precisa fazer o quê? Que precisa avaliar se o projeto não vai infringir nenhuma lei, uma lei dessas que eu disse agora, tá? A viabilidade operacional é feita através de um levantamento para saber se a sua região onde você vai desenvolver o seu empreendimento, tá? Tem condição de operacionalizar o projeto. Em outras palavras, tem mão de obra suficiente? Tem uma infraestrutura de transporte legal para atender o que você precisa? Tem energia elétrica suficiente? Tem aeroporto próximo? Tá? A logística de material para receber é demorado? Olha, isso é importantíssimo vocês saberem disso. Porque determinadas regiões do país, infelizmente, a gente ainda não consegue desenvolver determinado tipo de coisa. Por quê? Porque não tem mão de obra suficiente. Alguns anos atrás, a Ford saiu de São Paulo e foi para a Bahia. Chegou na Bahia, ela montou toda a sua estrutura. Quando ela foi perceber, cadê o operacional? Quem é que dava conta de trabalhar com aquelas máquinas? Quem é que era? Lá tinha antes alguma siderúrgica
ou alguma montadora de veículo? Não. Eles tiveram que fazer o quê? Capacitar toda uma região para poder ter retorno sobre aquilo. Entendeu? Falta de planejamento, no meu ponto de vista. Análise viabilidade ambiental. Aqui, olha só, você precisa, o seu projeto vai precisar fazer um estudo de impacto ambiental, um EIA. Você vai precisar fazer um relatório de impacto ambiental, uma RIMA, para poder apresentar para quem? Para as agências financeiras, como por exemplo banco, órgão público, que existe uma licença prévia para instalação. Olha, se sim, você precisa buscar fazer isso de uma forma transparente, e eu recomendo que quando se faça isso, faça em parceria com a gestão pública, porque aí você já vai conseguir atender de uma forma tranquila e conseguir as licenças de operações com maior facilidade, tá? E aí com isso você vai conseguir recurso financeiro com mais facilidade também. Uma outra não menos importante de jeito nenhum é a viabilidade mercadológica. A sua mercadoria, tá? É bem prático, bem óbvio isso aqui, tá? É realmente uma das análises mais importantes no estudo do projeto, tá? Porque se você não tiver mercado, seu projeto não é viável, tá? Às vezes, o seu produto não é viável nessa região, mas é em outra. Mas para isso você vai precisar estabelecer uma certa confiança com o seu investidor aí e mostrar para ele que você vai conseguir colocar no outro mercado o seu produto, o produto no qual ele está investindo, tá? Senão, nada feito, tá? Olha, ele vai falar para a gente que a importância dela é de estar apresentável, apresentar um parecer viável que estabelece certa confiança para os investidores. Se inviável, o investidor não deve arriscar seu dinheiro num projeto, pois o mercado que deve consumir o produto ou serviço não está interessado nele. Esse tipo de análise a gente verifica em 3 pontos que eu falei para vocês: consumidor, concorrente e fornecedor. Beleza? Depois que eu fizer essa análise, eu vou chegar e vou ver o que? A empresa pode entrar nesse mercado? Ela cabe nesse mercado? Para isso, olha só, os consultores procuram entender quem são os seus consumidores, quantos são, onde eles estão, qual a faixa etária, qual a renda per capita, qual o nível de educação e por aí vai. Qual o tamanho da família, tá? Qual o número, você tem mais homem do que mulher? Todos esses estudos, tá? E aí ele vai falar pra gente, ó, que deve se procurar também saber se o produto se tem concorrente direto naquela região ou indireto, produto que pode substituir o que você está produzindo, tá? Para poder dimensionar a quantidade que você vai produzir, bem como a logística que você vai distribuir o seu produto. Viabilidade política é um estudo feito para alterar ou incluir alguma legislação ativa, tá? Para aprovação do projeto nas esferas públicas e privadas, se tiver necessidade, vou dar um exemplo, a construção de uma nova escola técnica em uma cidade, por exemplo, vai depender de quê? Da aprovação dos políticos no nível federal, estadual e local, tá? E essa análise ela tem o objetivo de saber se os votos a favor podem ser maior do que o contra naquela região. E aí vai determinar se o projeto vai ser executado, né? Ou se vai ficar só no papel. Ou se ele vai mudar de tal cidade para outra cidade. Certo? Viabilidade fiscal. Aqui é um estudo para observar as vantagens e desvantagens fiscais, ou seja, tem a possibilidade de recuperação de crédito de impostos? Os programas de incentivos locais propostos da implantação do empreendimento são atraentes? Com ela, analisa-se se o impacto da tributação sobre o investimento durante o início e execução do pós-projeto, observando assim a tributação que vai influenciar nas vendas, na produção e na distribuição do produto. Exemplo, eu não sei se vocês sabem, se não sabem vão ficar sabendo agora. Eu sou de uma cidade chamada Piracanjuba, no centro-sul do estado de Goiás, tá? Isso mesmo, cidade do leite, tá? Conheço na verdade pessoalmente os donos do Leite Piracanjuba, que é o César e o Marcos, beleza? Então,
olha o que me acontece. O César e o Marcos chegaram no prefeito de Piracanjuba e disseram o seguinte: senhor prefeito, estamos ampliando nossa empresa. Hoje aqui em Piracanjuba nós temos uma fábrica de embalagem de leite e de produção de queijo com 300 funcionários. Nós queremos passar de 300 para 3.000 funcionários. E para isso a gente precisa construir uma fábrica maior. E para isso nós queremos duas coisas. Nós queremos um terreno e queremos um desconto no ICMS do município. Sabe o que o prefeito fez? Cara inteligente, sagaz, virou e falou assim: vocês são ricos demais, cara, vocês não precisam disso não. Eu não preciso dar nada para vocês fazerem as coisas não, vocês dão conta de fazer por conta própria. Olha, cara burro, deixou de promover 3.000, ou seja, 2.700 empregos. Sabe o que aconteceu? Eles saíram da reunião com o prefeito, ligaram para a prefeitura de Bela Vista de Goiás, que fica a 40 quilômetros de Piracanjuba, e virou e perguntou, marcou uma reunião com o prefeito, chegou lá e falou com o senhor prefeito. Sabe qual foi a resposta do prefeito? De imediato: escolham o lugar. Vocês terão 10 anos de incentivo de 0 ICMS para vocês, tanto de compra quanto de venda de produtos. Olha que loucura! Pô, mas esse cara não ganhou imposto? Não. Claro que ganhou, bicho. São 3.000 empregos que ele forneceu na cidade. Quem é que compra na cidade? Não é o pessoal que mora lá? O pessoal estava sem emprego, agora já tem emprego. A cidade fez assim, ó, boom! Uma cidade de 30.000 habitantes, ele arrumou emprego para 10% do número de habitantes da cidade, cara. Olha que loucura! O outro anta lá perdeu essa. Sabe o que mais que ele perdeu? Por conta dessa questão fiscal que ele não quis ajudar a empresa. Dos 300 funcionários que tinham lá na empresa, lá em Piracanjuba, sabe quantos tem hoje? 3. Sim, 3 funcionários. Um que abre de manhã o resfriador, que também é o pátio onde pega os caminhões. Um segundo, que é a pessoa que é o vigilante noturno. E um terceiro, que é o que divide com o colega aqui que abre a empresa. Os outros são motoristas que vão nas fazendas, pegam leite e levam direto para Bela Vista. Perceberam a questão da viabilidade fiscal, como ela é importante? E aí vai depender, logicamente, da empresa, né? Outra coisa, a viabilidade da localização, tá? É praticamente uma restrição a questão da localização, tá? Por quê? Porque ele vai precisar de quê? Mão de obra, ele vai precisar de estrutura, ele vai precisar de malha viária para a distribuição do seu produto, tá? Então, para o seu produto ser sustentável, você precisa ter uma boa localização para ele, tá? E aí, como eu falei, frete, carreta, né, tá tudo aqui. A viabilidade estratégica. Aqui, ela engloba todos os outros estudos, tá? Até ignorar números desfavoráveis para a implantação do projeto, apenas para cumprir a estratégia da empresa nos locais, nos mercados onde ela pretende ser líder. Um exemplo desse caso pode ser uma empresa que cria um projeto X para ganhar um mercado. Para que ela consiga entrar nesse mercado, ela está disposta a vender os seus produtos abaixo do preço normal, tá? Para quem? Para clientes daquela região. E assim fazer o quê? Ganhar confiança no mercado. Depois ela coloca o precinho natural dela. Sagaz isso aqui, né? Então, aí pessoal, veio a questão da gestão do custo, tá? Na gestão do custo, os custos ou investimentos em projetos são uma das principais restrições que as empresas encontram para alavancar seus negócios, tá? A gestão é extremamente importante para garantir que os desvios junto ao orçamento inicial não ocorram. Ou seja, você planejou, você executou da forma que você planejou, tá? Ou você controla, ou aumentou o preço disso aqui, eu vou comprar, mas eu vou ver se eu consigo negociar o outro ali para o preço baratear, para ver se eu consigo tirar o preço daqui aumentou, tirar daqui baixou, entendeu? Para poder casar. Ó, como as empresas elas estão sempre em busca de fazer mais com menos, então assim, maior qualidade e quantidade com menor custo, em outras palavras,
ela tem que seguir algumas etapas, tá? Para gerir os custos desse projeto aí com sucesso. Primeiro deles, planejar o gerenciamento de custo. Fazer uma estimativa de custo o mais real possível. Definir um orçamento exato e uma possibilidade de aumento no orçamento, caso tenha algum percentual de aumento. E aí já entra aqui no planejamento desse gerenciamento, tá? E fazer o que? Um controle rígido disso, tá? Olha, cada um deles quer dizer o seguinte: planejar, o gestor do projeto define de que modo que ele vai trabalhar esses custos, tá? E quais serão as políticas e os procedimentos que ele vai adotar e quais são os documentos que ele vai utilizar para compor esse planejamento. Estimar o custo é fazer o quê? É ter um cálculo das despesas necessárias para terminar a atividade do projeto, que normalmente estão em pacote de atividades que tem que ser levado em consideração pessoal, equipamento, material, né, e insumo. O cálculo do custo do pessoal normalmente é feito em horas de trabalho dos profissionais, tá? Que deve levar em conta os salários e encargos dos trabalhadores. A estimativa de máquinas e equipamentos é de acordo com o gasto de equipamento e máquina necessário que se utiliza para executar o projeto, tá? É necessário fazer um levantamento aproximado dos materiais e insumos usados no projeto e durante a execução e deixar com que essa utilização, vamos ver aqui um exemplo. Ao utilizar um insumo na construção de uma casa, deixa de existir como areia. Ó, beleza? Algumas técnicas aqui, geralmente usadas para estimar o custo do projeto, são elas: uma estimativa análoga, que baseia o quê? Numa estimativa de custo de algum projeto semelhante. Lembra que eu falei para anotar bem lá atrás? Estimativa paramétrica. Eu vou fazer um parâmetro, pegar um parâmetro nacional de como é gasto. Por exemplo, o governo federal ele tem uma planilha de custos para obra. Então, toda vez que você vai fazer um cálculo de uma obra para uma instituição federal, você precisa se basear nesse parâmetro nacional para ver se está dentro do preço ou não. Se estiver muito acima, não adianta nem você começar, porque a própria licitação já fecha, tá? A estimativa bottom 1, que consiste em quê? Em estimar cada pacote de trabalho dentro da sua EAP, beleza? E a estimativa de 3 pontos. São 3 cenários possíveis: um otimista, um pessimista e o mais provável que aconteça, né? Assim, a estimativa de custo do projeto, beleza? Fiquem atentos, por favor. Existe uma grande diferença entre estimativa de custo, tá, e precificação. Enquanto a estimativa de custo ela é a avaliação quanto vai custar o projeto, a precificação é a avaliação da empresa ou do responsável do projeto de quanto ele vai cobrar do produto que veio do projeto, tá? Olha, em outras palavras, é o preço de venda desse produto lá no mercado. Eu não posso fazer do mesmo preço, a não ser que eu tenha aquela viabilidade estratégica de baixar o preço, fazer do meu preço de custo, para que eu possa ganhar mercado. Entendeu? E aí, para definir o orçamento, aqui ele estipula do orçamento que envolve 2 etapas. A primeira etapa, o orçamento para cada pacote do trabalho, ele é estipulado somando os custos estimados, os custos com pessoal, com equipamento, material e insumo, gerando o orçamento total, o COT, tá? E a segunda etapa, é dividir os custos do orçamento total pelo tempo esperado para cada pacote de trabalho, beleza? Assim você vai saber o custo do projeto distribuído dentro do tempo, que é chamado o curso orçado cumulativo, ou o valor planejado, tá? E aí, para a gente já finalizar, o controle de custos, que é o quê? Que é o monitoramento dos custos do projeto e a comparação dos valores efetivamente gastos, né? Que são chamados custo real e o valor planejado. Tá? O controle de custo do projeto busca o motivo das causas de possíveis variações positivas ou negativas dos lançamentos reais dos custos, tá? Fazendo parte do controle que é integrado de mudanças. Aqui a gente consegue ver o andamento do projeto dentro das condições de realização, se está em dia ou não, porém, né? Ou se em dia, porém com o orçamento estourado,
ou se em dia com o orçamento programado. Beleza? Ou seja, eu estou dentro do tempo, mas eu estourei meu orçamento? Eu estou dentro do tempo, mas o meu orçamento está conforme programado? Beleza. Entenderam, pessoal? Então é isso. Finalizamos aqui a unidade 2. Beleza? Um abraço grande para vocês e até a próxima.